A cerca de 60 metros, mais ou menos, da sede, ficava o engenho da fazenda, que foi também colocado fogo durante o conflito, restando apenas esta construção que fazia parte do engenho da fazenda do bacharel Augusto Santa Cruz. O restante do engenho ficava anexo a essa construção que resistiu ao fogo. Por trás do engenho existia um açude que também era da época e que foi destruído, que foi arrombado pelos seus algozes. Então, eu convido você para neste momento conhecermos onde ficava o açude da fazenda Areial, da fortaleza do bacharel Augusto Santa Cruz. Aqui, exatamente neste local, você pode observar. Eu estou na parede do açude na época do conflito. Então, este açude, ele tem quase 2 séculos de existência. Sem dúvidas nenhuma, eu posso afirmar para você que este açude, ele foi construído pelos escravos, pela mão de obra escravas, com instrumentos rudimentares, porque na época não se oferecia máquinas como temos hoje. Era o couro de arrasto, couro de boi, onde ali a mão de obra era utilizada pelos escravos que transportavam os materiais para serem feitos o paredão do açude. Eu estou na parte interna do açude, na parte de dentro do açude. A outra parte lá é a parte externa. E o açude, ele foi arrombado, ele foi destruído pelas tropas da Polícia Militar da Paraíba, bem como as tropas da Polícia Militar do Pernambuco. E eu vou mostrar para você exatamente o ponto onde o paredão do açude foi arrombado. Neste momento, eu vou mostrar a você o local onde as tropas da Polícia Militar da Paraíba, juntamente com as tropas do Pernambuco, arrombaram e destruíram
parede do açude. Um açude bastante imenso, porque o bacharel tinha na sua propriedade criação de gado, ovelhas, caprinos, engenho, e precisava assim de muita água para poder dar suporte a tudo isso. Tinha também muitos moradores, tá certo? Aqui você pode perceber a parede do açude, que tem muitos pés de juaz. Juazeiro, tem muito pé de juazeiro mesmo. Estamos nos aproximando exatamente do local onde o açude foi arrombado. Então aqui foi o local onde os homens das tropas arrombaram a parede do açude da fazenda Areal. Um imenso açude para a época. Não é à toa que ficou conhecida como a Fortaleza do Areal. Interessante que, caminhando ao longo da parede do açude e chegando onde seria a sua sangria, me deparei com vários restos de construção, a exemplo, como você pode perceber, tijolos, tá certo? Deixe-me mostrar mais aqui para você. Separei até 2 tijolos aqui. Vou mostrar para você o tamanho, comparando com o meu pé, tá certo? Olha só a largura desses tijolos, tá certo? Vou colocar aqui o meu pé entre eles para você ter uma ideia, tá certo? Os tijolos, eu acredito que sobraram da destruição. Vou pegar aqui, muito pesado, olha, muito pesado mesmo. Tá aqui, ó, um pé de juazeiro tombado e desenterrou aqui muitos tijolos que eu não tenho dúvidas que é da época, talvez fosse aí do resto do engenho que derrubaram e colocaram fogo. Muito interessante. Você pode perceber muitos pés de juá. Juazeiro tem demais. Tudo isso aqui pertencia ao bacharel Augusto de Santa Cruz Oliveira. Um homem de muitas posses, que tinha vontade própria. Então é isso, gente. Mostrei a você um pouco aqui do que seria o açude da fazenda Areal. Ao deixar a sua fazenda, juntamente com os presos e os seus comandados, o bacharel Augusto partiu
em direção ao Juazeiro do Padre Cícero. Passando lá mais ou menos 10 meses. Este é o sótão da casa, onde ficava o quarto do bacharel Augusto Santa Cruz, onde poderia ter uma visão privilegiada de tudo o que acontecia ao redor de sua fazenda. E nunca imaginou que um dia iria se refugiar no dia do conflito na Serra do Gabriel, onde de lá contemplaria o fogo consumindo toda a sua propriedade. Então esta que você está vendo é a dita Serra do Gabriel, onde no dia 27 de maio de 1911, o bacharel Augusto Santa Cruz viu a sua fazenda ardendo em chamas e logo em seguida se dirigiu ao Juazeiro do Padre Cícero Romão Batista. Durante o trajeto, o bacharel Augusto Santa Cruz de Oliveira foi libertando os presos um a um, as autoridades que estavam em seu poder. O doutor Santa Cruz chega em Juazeiro no início de junho de 1911. Não demora muito para começar a chegar telegramas e cartas enviados pela família, pelos amigos e pelos inimigos. No dia 28 de outubro de 1911, o coronel Pedro Bezerra, prefeito de Alagoa do Monteiro e ex-refém, escreveu uma carta ao padre Cícero Romão, acusando o doutor Augusto de tresloucado e fraco de senso, além de responsável por todos os crimes, violações, saques, invasão de Alagoa do Monteiro, prisão de autoridades e demais atos de violência cometidos na região. Dizia também o coronel que ele e os amigos iriam se defender e se vingar de Santa Cruz e de seus familiares. Na mesma missiva, dava conta de que o governador João Machado manifestara interesse em comprar as terras de Dr. Augusto e de Major Hugo, como uma forma de praticar a Paraíba. Ou melhor, pacificar a Paraíba. Em resposta, no dia 18 de novembro de 1911, o padre Cícero Romão Batista escreve uma carta ao coronel Pedro Bezerra. Diz a carta: Juazeiro, 18 de novembro de 1911. Ilustríssimo senhor coronel Pedro Bezerra, saudações. Recebi sua carta de 28 de outubro próximo passado. De fato, telegrafei primeiramente ao senhor sobre a venda das propriedades do Dr. Augusto de Santa Cruz, quando li uma carta do Dr. Pedrosa ao juiz de direito de Milagres, aconselhando isso fazer e apresentando o senhor como intermediário. Devo dizer que o Dr. Augusto disse às pessoas que com ele foram tratar do assunto que não queria negociar suas propriedades e nem acreditava na seriedade de tal proposta que o governo falou. Mas eu, por intermédio dos amigos que com ele se entendem, depois de sérias ponderações, consegui a resolução de vendê-las. Ele avaliou todas as terras, as benfeitorias, os prejuízos
e danos e todos os gados de toda a família, em 529 contos de réis. Respondendo o Senhor, por ordem do governo, que este só negociava as propriedades dele e de Hugo. Ele estabeleceu o preço das dele em 329 contos de réis e o preço das de Hugo por 100 contos. Respondeu o Senhor por ordem do mesmo governo, que este só compraria por seu justo valor, mas sem nunca dizer ao menos qual era este justo valor. Que o governo não pudesse dar o referido valor, admite-se, mas o Senhor não, por ser filho daí. E conhecer as referidas propriedades, conhecedor dos estragos feitos, conhecedor do prejuízo que ele tem tido pela falta dos trabalhos e lucros dela, poderia muito bem, para andar com certa franqueza, dizer que valor poderiam ter, a fim de que eu tomasse uma orientação do modo de agir. Entretanto, assim não fez, confirmando, portanto, o que Dr. Augusto dizia e diz, que não acreditava e nem acredita na seriedade de tais propostas. E as coisas estavam neste pé quando recebi um telegrama do senhor Dr. João Machado neste mesmo sentido, e fui ao mesmo tempo informado que o Dr. Augusto pretendia seguir se não fosse resolvido logo esse mesmo negócio, alegando que a proposta de avaliação era para ladear a transação e terminar em não fazer. Em vista disso, telegrafei para o Dr. João Machado e comunicando tudo o que sabia e ponderando-lhe sobre a vantagem da compra das referidas propriedades para a pacificação desses sertões, bem como a vantagem da anarquia e dos sobressaltos das famílias e prejuízos do comércio com aparato de força de cangaceiros armados por conta e ordem do governo, medida esta para mim e para muitos que não desconhecem a verdade, a mais improdutiva e a mais inconsequente. Entretanto, o senhor doutor João Machado, interpretando de modo desfavorável a minha intenção, que sempre foi do bem e da paz, entendeu que conseguia colocar-me em plano suspeito perante o público e o governo do meu estado, e disto talvez convicto telegrafou ao senhor Dr. Acioli, acusando-me aos chefes do Cariri de protetores e auxiliares do Dr. Augusto para o saque da Paraíba. E não contente com tal telegrama ao senhor Dr. Acioli, enviou um outro telegrama ao presidente da República no mesmo sentido. Ora, o senhor bem compreende que nem eu, nem o chefe do Cariri precisamos de saquear cidades auxiliando este ou aquele, nem tampouco somos responsáveis pela boa ou má orientação de governo e de governados da Paraíba, nem pela boa ou má consequência de seus atos. E como chegaram as coisas a tal extremo, resolvi não me envolver mais em tais negócios, estando satisfeito por ter cumprido o meu dever, ponderando em tempo ao governo daí sobre as vantagens e desvantagens de um e de outro modo de agir. Assim, se o doutor Santa Cruz lá fosse ou ainda for, ninguém poderá dizer que eu não me esforcei a bem da ordem procurando evitar um precedente infeliz. Se o doutor Augusto é um tresloucado e fraco de senso, como o senhor afirmou, e se é o culpado de tudo isso, nós por aqui não o sabemos, somente o senhor e outros daí podem saber. E quanto à atitude que o senhor e mais pessoas daí, conforme me diz o Senhor, assumirão para si defender e se vingar do Dr. Augusto nos seus parentes e amigos, estou ciente.
Mas o Senhor bem compreende. O meu esforço não poderá chegar além do possível. Sem mais, disponha sempre de seu amigo Padre Cícero Romão Batista. Não conseguindo negociar com o governo da Paraíba a sua propriedade, o bacharel Augusto Santa Cruz decidiu traçar planos de invadir Campina Grande e a capital da província. Antes de colocar em prática o seu plano, muita coisa aconteceu. Nos estados estavam acontecendo as campanhas eleitorais para a sucessão de governo. No sul do país acontecia a Guerra do Contestado. No Rio de Janeiro, capital do país, a Revolta da Chibata. Em meio a esse clima tenso, em novembro de 1911, Dr. Augusto deu uma entrevista ao Jornal do Ceará, onde contou tudo o que estava acontecendo, pormenorizando toda a situação. Em maio de 1912, Dr. Augusto e seus liderados invadiram Patos, Taperoá, Soledade, Santa Luzia e São João do Cariri, onde houve um grande enfrentamento com várias horas de tiroteio, onde foram mortas várias pessoas, tanto do grupo de Santa Cruz quanto das forças estaduais. Vendo que não conseguiria ir além, fugiu para o vizinho estado de Pernambuco. No ano seguinte, em março de 1913, foi submetido a júri em Alagoa do Monteiro, com os irmãos Miguel e Arthur em sua defesa, onde foi absolvido por unanimidade. Depois disso, o bacharel exerceu o cargo de juiz de direito em comarcas de Pernambuco. Aposentou-se em Limoeiro do Norte, onde faleceu no dia 31 de outubro de 1944, com 69 anos de idade, em plena Segunda Guerra Mundial.